Olha, falar de Friedrich Nietzsche pode até dar um certo medo, né? Mas as ideias dele são, assim, fundamentais para a gente entender o mundo de hoje. A proposta aqui é justamente essa: desconstruir o pensamento dele para sacar como ele imaginou um jeito de viver com mais força, com mais autenticidade. Então, bora mergulhar nisso. E a gente começa, claro, com a frase mais famosa e talvez a mais mal interpretada de todas. E não, calma, ele não estava fazendo uma declaração literal, nem comemorando o fim da fé, nada disso. A coisa era muito, mas muito mais profunda. Pois é, o que ele realmente queria dizer com isso? Essa é a questão central. O que o Nietzsche estava fazendo era um diagnóstico, sabe? Ele estava apontando para um problema gigantesco, o colapso daqueles sistemas de valores absolutos que, por séculos, deram um norte, um sentido para a civilização ocidental. Então, quando ele declara a morte de Deus, o que ele está dizendo é que aquela grande âncora moral, sabe? Aquela autoridade que vinha de fora, de cima, e que julgava tudo, ela se perdeu. E sem essa âncora, a humanidade ficou meio que à deriva, navegando num oceano sem bússola, sem um norte. E é aqui que a gente chega no tal do niilismo. Porque para o Nietzsche, niilismo não é simplesmente pensar, a vida não tem sentido, nada importa. Não, não. O verdadeiro niilismo, na visão dele, era essa tradição toda, filosófica e religiosa, que sempre desvalorizou a vida real, sabe? Essa vida aqui, de carne e osso, em nome de um suposto paraíso, de um mundo das ideias perfeito lá na frente. Certo? Então, se essa grande autoridade desmoronou, como é que a gente lida com esse vazio? Bom, o Nietzsche diria que a gente corre para arranjar substitutos, muletas. Muletas para nos ajudar a caminhar no meio do caos. E olha só que interessante os exemplos dessas muletas. Tem de tudo aí, platonismo, dogmas religiosos, mas também a ciência, ideologias políticas como socialismo, democracia, até a crença numa verdade com V maiúsculo. O ponto do Nietzsche é que, para ele, tudo isso são tentativas de colocar uma ordem, uma grade fixa, em cima de uma realidade que é, por natureza, puro fluxo, puro caos. São jeitos que a gente arruma para se proteger da incerteza, do medo. E essa metáfora aqui é simplesmente genial. A verdade funcionando como um freio de mão. É exatamente isso. Dá aquela sensação de segurança contra o fluxo da vida que pode ser assustador, né? A gente puxa esse freio para tentar parar o movimento, para criar uma ilusão de que as coisas são estáveis e que está tudo sob controle. E essa busca por controle leva a outro ponto fundamental. O Nietzsche via a sociedade como um campo de batalha, sabe? Uma briga constante entre dois tipos de força. De um lado, as forças ativas, aquelas que criam, que se afirmam, que expandem a vida, tipo um artista. E do outro lado, as forças reativas, que nascem do ressentimento, da fraqueza e que tentam o quê? Limitar o poder dos outros, controlar, criar regras e uma moralidade para segurar quem é forte. Beleza. Então a gente já desconstruiu o problema todo. Agora, vamos para a parte prática, para as ferramentas que o Nietzsche nos dá para construir um novo jeito de viver, uma vida justamente sem essas muletas. E a primeira ferramenta é essa, o eterno retorno. Esse é talvez o conceito mais poderoso dele. E olha, muita atenção aqui. Isso não é uma teoria de cosmologia, não é para acreditar que a vida vai se repetir de verdade, ok? É um experimento mental. Uma pergunta que cada um deve se fazer. A ideia é essa aqui: viver de um jeito que se possa desejar que aquele exato momento se repita para sempre. A pergunta do eterno retorno vira uma espécie de régua, sabe? Um teste para cada escolha, cada atitude. Isso que eu estou fazendo agora, vale a pena ser vivido de novo, infinitamente? Então, para deixar bem claro, não é uma realidade, é uma ferramenta. É o teste definitivo para a vida. Um guia para ajudar a gente a construir uma vida que possamos afirmar, sabe, amar por inteiro sem querer tirar nenhum pedacinho. E isso nos leva direto para a segunda grande ferramenta que o Nietzsche nos oferece. Uma ferramenta essencial para conseguir construir uma vida que passe nesse teste do eterno retorno. O amor fati, literalmente amor ao destino. E isso significa uma aceitação apaixonada, incondicional de tudo na vida. O bom, o ruim, o trágico, o belo. Não só tolerar, mas amar tudo como se fosse necessário. Entender que cada pedacinho, até o sofrimento, foi essencial para nos tornar quem somos. Para ficar mais claro, pensa numa situação do dia a dia. Estar preso no trânsito. A gente pode ficar ali sofrendo, xingando, cheio de ressentimento, ou pode transformar aquele momento. Ligar uma música, ouvir algo interessante, usar o tempo de outra forma.
O amor fati é exatamente essa escolha ativa de transformar a experiência em vez de apenas sofrer com ela. Então, com essas duas ferramentas na mão, o eterno retorno e o amor fati, a gente chega ao grande objetivo de uma vida nietzschiana, se tornar o que ele chamou de Übermensch. O Übermensch, ou além do homem. E importante, isso não é um super-herói, não tem nada a ver com isso. É o ser humano que cria seus próprios valores, que vive sem as muletas metafísicas que a gente viu antes. É quem abraça o eterno retorno e diz sim para a vida com o amor fati. E o mais importante não é um ponto de chegada, uma identidade fixa. É um processo constante de se superar. E para fechar, fica a provocação, a pergunta que resume tudo, o teste final aplicado ao nosso agora. Se este dia, exatamente este dia que está sendo vivido, tivesse que se repetir para todo sempre, a resposta seria um sim bem alto e forte? No fundo, a busca por conseguir dar essa resposta afirmativa é a essência do caminho que o Nietzsche propõe.